Queria agradecer aos participantes, os senhores deputados António Mala de Abreu, Pedro Coimbra, ao Pedro Almeida e ao Manuel Rocha, este contributo que vão certamente dar para uma resposta, eu diria, muito difícil, não é? A pergunta não é propriamente retórica, exige uma resposta, mas é uma resposta de grande adivinhação que ninguém, se calhar, poderá dar. Agradecer também à escola, ao ISCAC, ao Sr. Presidente, a sua presença na abertura desta primeira conferência. Esta conferência integra-se na pós-graduação de Ciências Políticas, que é coordenada pelo Paulo Mendes Lopes, pelo Jorge Amaro, com uma intervenção muito forte do Wander Carvalho. Vamos começar e vamos suscitar debate, que é isso que queremos nesta pós-graduação e nestas conferências que a mim me vai cabendo organizar. Sr. Presidente, quando entender, vamos tentar cumprir todas as regras de segurança, temos limitações, mas penso que vai correr tudo bem. Boa tarde a todos. Caros convidados, Mala de Abreu do PST, Manuel Rocha do PCP, Paulo Almeida do CDS, Pedro Coimbra do PS, Ferreira Ramos, meu caro amigo, um dos coordenadores da pós-graduação em Ciências Políticas, caros participantes, aqui presentes e à distância, minhas senhoras e meus senhores. Se houve coisa que esta crise nos advertiu para não fazermos, foi exatamente o desafio desta conferência, que foi o de fazer previsões. Sem todas mal, muito menos previsões sobre onde estaremos ou como estaremos daqui a 6 meses num país afetado, num mundo afetado por uma pandemia sobre a qual muito ainda não se conhece. Onde estaremos, portanto, com mais meio ano de crise pandémica, económica, social e, eventualmente, política. Estamos numa escola de negócios e de ciências empresariais e costuma dizer-se, os economistas são especialistas em prever o passado. Ora, eu, não sendo economista, como sabem, vou arriscar um pequeno prognóstico, que é, daqui a 6 meses, iremos estar seguramente em plena crise, iremos estar seguramente, espero estar enganado, mas com grande probabilidade, pior do que aquilo que estamos hoje, e é necessário, por isso, antevermos o que aí vem para, de forma ativa, mitigarmos o que estamos à espera. E, portanto, isso calculo que não seja novidade para ninguém aqui presente que iremos estar em crise daqui a 6 meses, e têm todos razão. A questão é, na verdade, saber quais são as oportunidades que saberemos coletivamente aproveitar nesta crise, que é certa, segura, inevitável e de grande dimensão. Mas também como usar aquela bazuca financeira que, sem precedentes, iremos ter à disposição do país. Não é o ouro do Brasil, mas quase, e a questão é saber se teremos capacidade para lhe dar o melhor uso do que foi dado ao ouro do Brasil e como iremos fazer. Vejamos, sem ser exaustivo, qual o ponto de partida e alguns dados que pude recolher hoje de madrugada. O PIB nacional irá cair à volta de 10%. Segundo números do Eurostat, fim da semana passada, os últimos a que temos acesso, a queda muito forte do consumo das famílias foi o principal motivo que levou à queda histórica do PIB da zona euro e da União Europeia no segundo trimestre deste ano. A Espanha com menos 22%, a França com menos 18%, a Itália com menos 17%,
apresentaram os maiores recuos homólogos do PIB, não tendo havido crescimento em nenhum dos 27 países da UE. Portugal registra a quarta maior quebra, com o recuo de 16,3%. Quanto a Portugal, nem todos os números, portanto, ainda assim são inteiramente maus. Vejamos. As exportações caíram de 7,3% em julho, uma taxa inferior à registada no mês anterior, menos 9,8%, o que dá um sinal de recuperação deste indicador. As importações, por sua vez, deslizaram 21,2% em julho, valor que compara com a queda de 22,6% registada no mês anterior, segundo o INE. O facto é que o déficit da balança comercial de bens recuou de 1.147 milhões de euros face ao mês homólogo de 2019, atingindo 716 milhões de euros em julho de 2020. E, portanto, apesar de a crise ser seguríssima e de ser fatal que o desemprego venha a ultrapassar os 10%, já se vislumbram, e os valores e os dados são inequívocos, alguns sinais de retoma que todos esperamos que venham a melhorar. Enfim. E no meio do vendaval, a que estamos todos a assistir, até encontramos indicadores que, sendo maus para o país no seu conjunto, são curiosamente menos maus para quem tem a missão de conduzir as contas públicas, o governo. Recordo dos meus amigos que, na quinta-feira à noite, em entrevista à RTP, o Sr. Ministro das Finanças, o João Leão, revelou que em agosto a receita do IRS foi maior do que em agosto do ano passado. Talvez até resida aí a razão, para que no dia seguinte, sexta-feira em Berlim, o mesmo ministro, João Leão, ter feito profissão de fé na subida expressiva do ordenado mínimo nacional em 2021. Bem, resumindo, é daqui que partimos. Vamos ter uma crise claramente grande, inequívoco, com muito desemprego, com quebras no consumo e, portanto, com evidentes quebras nas exportações e no turismo, com quebras também nas importações, com menos déficit externo e, eventualmente, muito devido à redução no consumo de combustíveis que já se está a verificar e, surpreendentemente, com uma bazuca nunca antes detida para injetar dinheiro na economia nacional. Tudo isto se irá passar num país que tem um governo sem maioria absoluta e que, portanto, precisa de compromissos parlamentares para conseguir implementar as reformas que se avizinham. É agora crucial, então, aplicar esse dinheiro, esse muito dinheiro, eu recordo, 6 mil milhões por ano até 2027, de forma estratégica, de forma empresarial, através das empresas e da iniciativa privada, no valor de 57 mil milhões de euros, e com quem e como é que o governo irá conseguir fazer esses acordos. Esse é, porventura, o grande desafio que se coloca ao governo e ao país neste momento, e é a pergunta que deixo como desafio aos nossos queridos convidados, que certamente irão abordar. O que é que cada partido considera fundamental fazer ou impedir nestes meses ou anos, esperemos que não, de crise económica e social que venha. Ou seja, é importante definirmos linhas estratégicas para o país que decididamente mitiguem as consequências da crise que todos estamos já a sentir.
neste campo. É muito importante que o ensino superior, e esta escola, como eu escola em particular, o ISCAC, onde tanto o CIENSER, seja decisivo e possamos todos colaborar nessa afirmação estratégica, nesse estudo estratégico, nesse planeamento e nessa implementação destes programas que são fundamentais para o país. Quem estudar mais, quem investigar melhor, quem se articular melhor com o ensino superior, irá ter meios e competências para superar esta crise e lançar bons negócios que de outra forma não teriam. E no meio de uma crise tão grave como aquela que vivemos e que se avizinha, devemos saber que podemos contar com o ensino superior e com a disponibilidade para fazer alianças com empresas e superar esta crise. Isso é uma grande vantagem que o país não pode desaproveitar. Em Portugal, esta vantagem é nova e é inédita. Dentro de 6 meses iremos começar a perceber se é ou não bem aproveitada. Muito obrigado a todos, de votos e de boa conferência. Vamos então começar as intervenções. Serão, sugestão, 10 minutos iniciais. O Dr. Pedro Costa já deixou aqui uma série de linhas que vão estar em todas as intervenções, de certeza absoluta. Desemprego, novos pobres, rendimento básico incondicional, Europa, populismos, a recessão, liberais, Serviço Nacional de Saúde, são temas que certamente todos nos trarão aqui novas visões. António Maloda Abreu. Muito boa tarde a todos. Dizer-vos que é com imenso gosto que aqui estou e que aceitei o convite. Queria começar por cumprimentar o Dr. Pedro Costa, que aliás fez uma extraordinária abertura, porque fez praticamente o ponto da situação em que nos encontramos, o que nos retira até esta possibilidade, está feito, e o grande desafio é saber o que se vai passar daqui a 6 meses. Quero cumprimentar naturalmente o Dr. Ferreira Ramos, quero cumprimentar os outros membros deste debate, Manuel Rocha, Paulo Almeida, meu querido amigo Pedro Coimbra, e dizer-vos o seguinte: vamos então lançar os búzios neste terreiro, digamos assim, porque falar do que se vai passar daqui a 6 meses é verdadeiramente um desafio gigantesco do meu ponto de vista. Mas, ao mesmo tempo, eu conheci um político de Coimbra, que aliás o Dr. Ferreira Ramos também conheceu, que dizia: a coisa é tão complexa, e que ele dizia o seguinte: é tudo muito simples. E muito simples é assim: nós temos uma brutal crise sanitária, que vem acompanhada de uma esmagadora crise económica, de uma crise social implacável, que leva naturalmente a uma crise política. Não tenho dúvidas. Crise sanitária, crise económica, crise social brutal, crise política. O que interessa saber é quando é que esta crise política acontecerá, do meu ponto de vista. Nós temos um partido que nos governa e temos 2 partidos que são aliados do Partido Socialista, nomeadamente o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. E, portanto, nós sabemos quem governa e sabemos quem não está no governo. Nós sabemos quem faz opções e sabemos quem não está nessas opções. E nessas opções está o Partido Socialista e está o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. Nós temos, portanto, e temos que ter a noção disto, estamos num momento de grave crise sanitária. A pandemia está aí e, do meu ponto de vista, a pandemia está aí para ficar. Se alguém, eu preparo-me para o pior, digamos assim, esperando que aconteça o melhor. Do meu ponto de vista, não vai haver vacina ou tratamento, que é fundamental que haja,
nos próximos tempos, nos próximos 3 meses, nos próximos 6 meses, e, portanto, a crise sanitária está instalada. E nesta crise sanitária, nós temos que ter atenção os nossos velhos, os nossos mais velhos, temos que ter em atenção os profissionais de saúde, temos que ter em atenção a escola. E, portanto, como é que nós damos resposta a isto? Damos resposta a isto com mais Serviço Nacional de Saúde, com mais escola pública, mas damos resposta a isto com todos juntos. Ou seja, na saúde, nós temos que convencer todos de que o momento é de tal gravidade que todos e cada um de nós são chamados à participação na resolução deste problema, com as medidas que nós conhecemos. Depois está aí instalada, eu sei que o Benfica é mais importante do que muitas outras coisas neste país, mas está aí instalada a crise social. A crise social que implica um desemprego brutal, que implica a pobreza, e nós já não éramos famosos nos índices de pobreza, que implica perda nos salários, que implica a perda dos salários, e, portanto, nós temos que pensar aqui em abordar o assunto com mais igualdade de oportunidades. E está instalada a crise económica, os dados são reveladores e ela vai agravar-se nas empresas, não sei se no sistema financeiro, há quem diga que não, mas possivelmente haverá uma crise no sistema financeiro e nós temos elefantes brancos na sala e na sala de cristais, na sala neste momento, sendo que o novo banco é, sem dúvida, um elefante branco na sala. Eu sou a favor de uma TAP companhia de bandeira. Eu, pessoalmente, sou a favor de uma TAP companhia de bandeira. Mas temo também que a TAP se possa transformar num elefante branco. Espero que não. E, portanto, tudo isto se resolve com mais direitos e com mais cidadania. Mais cidadania significa com mais participação das pessoas, com mais intervenção das pessoas, de cada um de nós, com melhor compreensão do problema, dos problemas que aí estão. E, do meu ponto de vista, se nós não formos capazes de perceber que há aqui um conjunto de problemas que são muito preocupantes, se nós não encontrarmos as melhores formas de os enfrentar, e do meu ponto de vista, a bazuca é curta, do meu ponto de vista, a bazuca é curta e espero que seja bem utilizada, que seja utilizada com grande respeito pelo princípio, sobretudo o princípio da transparência e perceber para onde são dirigidos estes fundos, nós vamos ter, do meu ponto de vista, e falando nesta Assembleia, nós não vamos ter problemas. Dir-me-ão, é o velho discurso do diabo. É fácil pôr slogans nas coisas. A minha visão não é de um pessimista, é de um otimista, realista e com esperança. Mas nós só resolvemos este problema, e o meu partido, desde o princípio que disse, sobretudo na crise sanitária, nós temos que apoiar o governo que existe para todos juntos conseguirmos ultrapassar esta situação. E vamos apresentar propostas sociais, propostas na área económica e, naturalmente, uma alternativa se se gerar uma crise política. O momento é, portanto, de incerteza, que é o pior que há para as pessoas, é saber que isto não termina amanhã. É não ter um dia, uma hora em que as coisas terminam. E é, em muitos casos, de medo. Medo que haja um problema com os nossos pais, medo que haja um problema com os nossos filhos, medo que haja um problema com alguém da nossa família, medo do vírus, medo da situação económica, medo do desemprego, e é sobretudo aqui que é preciso dar uma palavra de esperança e estar muito junto dos portugueses. Eu termino dizendo o seguinte, até porque é uma área que muito me diz respeito. É fundamental
uma testagem maciça. É fundamental uma testagem maciça. É fundamental saber isolar os infectados. É fundamental mais informação, mais transparência, todos sabermos o que se passa. Não há nada para esconder. É necessário proteger mais os mais vulneráveis, sobretudo os idosos, os que estão, sobretudo, em lares de idosos. É preciso recomendar permanentemente, dizer como devemos andar, como devemos fazer, como devemos atuar e fiscalizar. É necessário vacinar já contra a gripe, iniciar a vacinação da gripe. E finalmente, mas não menos importante, é muito importante não deixar os doentes não Covid para trás. Os doentes não Covid estão a ser abandonados. Nós sabemos os números, todos nós sabemos os números. Nós sabemos, por exemplo, que nos hospitais da universidade houve 2 ou 3 meses em que estiveram mais de 1000 camas vazias. E, portanto, os doentes existem, os doentes estão cá, os doentes não foram tratados. Nós vamos ter uma situação que se avizinha muito complicada se não formos rápidos a recuperar desta situação. Trazia-vos, portanto, aquilo que é a minha visão realista da situação. Só todos juntos conseguimos ultrapassar. E só se cada um de nós fizer o seu trabalho é que conseguimos ultrapassar esta situação. Muito obrigado. Manuel Rocha. Muito boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite que me foi dirigido, Sr. Presidente, caros colegas de debate, caro público que aqui está, mas também estará noutros lados, à frente do ecrã. Poderíamos, para um debate em que nos é feita esta pergunta, onde é que estaremos daqui a 6 meses, invocar o apoio de Zandinga, porque ele de facto teria respostas para todas as coisas, mas não é isso que vamos fazer. Preferimos ir buscar um outro homem que morreu já há alguns anos, que era Galileu Galilei, e que perante um paradigma que parecia absolutamente imutável e perante uma verdade que era uma verdade absoluta, ele no fundo, no final de tudo, disse que a Terra move-se, isto é, e poi se muove, é uma coisa qualquer que ele disse em italiano, em que dizia que a realidade é qualquer coisa em mutação e, de facto, essa sua convicção acabou por ser um guia e acaba por ser um guia fundamental para os nossos dias. Nós não vimos de coisas fáceis, isto é, a pandemia não é a primeira coisa terrível que acontece nas nossas vidas e muito menos é a primeira coisa terrível que acontece na nossa vida económica e naquilo que é a estrutura produtiva do nosso país. E quem diz estrutura produtiva diz aquilo que é fundamental, que é o bolso das pessoas, a vida das pessoas, a capacidade que as pessoas têm de todos os dias se levantarem e considerarem que a vida vale a pena e que levarão para casa o rendimento que lhes é necessário para poder suprir as necessidades do dia-a-dia. Nós vimos de longe, e se pegarmos num mapa que eu aqui tenho, que fala da estrutura do PIB em 1985 e faz, enfim, uma comparação com aquilo que era a estrutura do PIB em 2014, dirá que a indústria tinha então um peso de 27,9%, 28% número redondos na estrutura do PIB, e que teria em 2014 13,6%. Dirá que, enfim, a agricultura, a caça, a silvicultura, a exploração florestal e a pesca valiam naquela altura 10,5%, em 85, e em 2014 valiam 2,3%. Dirá também, isto são dados do INE, dirá também que as atividades financeiras valiam, e o setor imobiliário valia em 85 9,6% na estrutura do PIB, e que valiam já em 2014 17,9%. E, portanto, aquilo que nós temos aqui é uma alteração completa, uma alteração dramática, digamos assim, daquilo que é um país que produz, um país que tem supridas as suas necessidades sob o ponto de vista de algo que se tornou muito importante
no início da pandemia, para além do papel higiênico, que é o pão que vai dar alimento às nossas vidas. E esse é o grande problema do nosso país, esse é o grande desafio. Quando Galilei propôs uma solução na sua cabeça, atirou-nos uma solução também para nós. E eu até arriscaria a usar aqui aquilo que é uma verdade absoluta do mundo dos negócios. Não olhemos aos constrangimentos, olhemos às oportunidades. E temos aqui, neste momento, uma oportunidade muito grande de podermos alterar o rumo das nossas coisas, o rumo das nossas vidas, o rumo daquilo que é a estrutura económica do nosso país. E, portanto, nós no PCP vemos este momento como um momento de mudança, um momento que aponta para alternativas que é necessário construir no nosso país, embora não seja fácil. E, portanto, é aqui que a política tem um papel essencial. A política é aquilo que vai fazer com que, de facto, este país possa ser isto ou aquilo daqui a 6 meses. Nada está escrito nos astros, está escrito, ao fim e ao cabo, nas nossas mãos. Há alguns ensinamentos importantes da pandemia e da pandemia anterior, que foi a intervenção da Troika. Um deles é que aquele dito antigo de que melhor Estado, menos Estado, ou menos Estado, melhor Estado, era esta a ordem das coisas, é uma mentira como outra qualquer. De facto, aqui a conclusão a que nós chegamos neste momento é que o Estado, enquanto estrutura, que é a estrutura civilizacional em que todos nós participamos, alguém aqui poderá ter os seus negócios, mas aquilo de que somos todos participantes, aquilo de que somos todos acionistas, é essa estrutura, essa grande estrutura que é o Estado. E, portanto, mostrou-se que numa altura de grande aperto, até as forças mais adeptas do neoliberalismo apontavam para o Estado e não para os lucros que foram construídos à custa, enfim, do trabalho de todos nós. Outra conclusão que nós podemos tirar é que quando os pequenos têm poder de compra, ou seja, nós todos, quando os pequenos têm capacidade de poder investir o seu dinheiro, a economia cresce. Quando nós favorecemos pura e simplesmente a obtenção de lucro e a sua apropriação e a sua acumulação, nós não criamos riqueza. Nós criamos riquezas pequenas, mas não criamos uma riqueza coletiva. E, portanto, essa grande lição também penso, e pensamos nós no PCP, que a podemos tirar. É necessário, de facto, que aos pequenos seja distribuído o rendimento daquilo que é produzido. Outra coisa que é muito importante dizer-se é que nós não podemos ter em Portugal economia numa lógica que seja uma lógica de concentração do aparelho produtivo, sobretudo de concentração dos lucros. Nós só temos economia quando o dinheiro disponível, a riqueza disponível, está nas mãos dos empresários, das pequenas e médias empresas e na mão dos trabalhadores. Caso contrário, não temos possibilidade de economia. Aliás, se virmos as indicações que nos são dadas em estatísticas sobre os rendimentos do trabalho em Portugal, nos últimos anos, sobretudo na altura da intervenção da Troika, nós chegamos à conclusão de que o rendimento do trabalho teve uma descida vertiginosa. Há apenas uma curva que é extremamente animadora, mas não é para nós aqueles que, enfim, que trabalham e que vivem do produto do seu trabalho. É o excedente bruto de exploração, os lucros, e esses lucros de facto tiveram uma subida impressionante, para além do reforço impressionante também do papel da banca e dos seus negócios ruinosos. Nós tivemos em Portugal uma coisa terrível, que foi um Presidente da República a defender publicamente o BES, a defender um banco que foi, ao fim e ao cabo, o início de um grande polvo que levou a grandes sacrifícios, alguns dos quais estão já à vista no próprio escandaleira do novo banco, em que se optou por defender a banca dos perigos sistémicos e outros palavrões que quase ninguém percebe, mas o que é facto é que riqueza produzida em Portugal foi enterrada nessas estruturas, que não são estruturas de desenvolvimento, são estruturas de não investimento. Dou-vos um exemplo muito simples. Aqui há muito pouco tempo, há algum tempo, há uns 4 anos, acompanhei o meu camarada, que hoje é candidato à presidência da República, o João Ferreira, aos estaleiros do Mondego. Fomos aos estaleiros do Mondego fazer uma visita. Encontramos com os trabalhadores, mas encontramos também com a administração. E onde nós encontramos preocupação foi num e no outro lado. Isto é, os trabalhadores, porque estava em causa os seus postos de trabalho, e estavam de facto em causa, e continuam, a administração, porque aquilo que estava em causa era a total ausência de uma banca que pudesse emprestar-lhes dinheiro
para eles poderem investir num negócio que não é um negócio de fabrico de barcos, mas é muito mais do que isso. É um negócio de construção de vidas, enfim, e com uma excelência que todos nós conhecemos. Portanto, dir-se-ia que aquilo que é necessário no nosso país, aquilo que nós consideramos que é fundamental, é iniciarmos um processo de recuperação económica. A saúde teve um papel fundamental enfim, num momento que é de crise sanitária. E temos aqui em Coimbra os Covões como um bom exemplo daquilo que é uma gestão ruinosa, feita ao longo de vários anos por partidos do chamado Bloco Central, na governação que levaram a cabo, CDS, PSD e PS, e que levaram a que os Covões estejam hoje numa situação de indefinição, e ao cabo de vir de uma manifestação, enfim, de uma concentração, promovida por trabalhadores dos próprios Covões, no sentido de reabilitar uma estrutura que é fundamental para a salvaguarda da saúde em Portugal, mas não é fundamental para a salvaguarda do negócio da saúde. Isto é, todo o silêncio que nós assistimos hoje é um silêncio gerado em torno de uma vontade maior, que é a vontade de, apesar de tudo, mesmo na situação de miséria, haver um conjunto de instituições que levam uma estrutura tão importante como os Covões e com, enfim, devia receber um prémio de desempenho numa situação tão difícil. Ora, tivemos aqui uma intervenção já, e não queria já entrar em debate, mas vem a propósito dizê-lo que, de facto, nós não temos, ao contrário do que se diz, 3 partidos na governação do país. Nós temos uma geometria variável na governação do país, e diga-se que em relação a questões que são centrais no nosso país, tivemos aqui tivemos grandes acordos entre o PSD e o Partido Socialista. No que diz respeito, por exemplo, à descentralização de competências, chamada municipalização, foi assim. No que diz respeito às leis do trabalho, no que diz respeito, nomeadamente, à imposição de leis gravosas, de não salvaguarda dos trabalhadores, tivemos um entendimento entre o PS e o PSD. E tivemos também, em relação à aplicação dos fundos da União Europeia, entendimento também com o Centro. Portanto, toda esta questão é uma questão que tem que ser vista com algum cuidado para que não caiamos na repetição sistemática de verdades que se prova, ao fim e ao cabo, na prática, serem mentiras. Eu creio que já estarei no final do meu tempo, mas haverá mais coisas para dizer. Mas, de facto, 6 meses, onde é que estaremos daqui a 6 meses? O que nós queremos é que nós estejamos num processo de reversão da fusão hospitalar e que os Covões ocupem o seu lugar. Nós queremos que seja concluída a obra hidroagrícola do Mondego, para que as hortícolas e os cereais que hoje são produzidos ali tenham, de facto, capacidade de suprir as necessidades que nós temos no campo alimentar, que são imensas e todas supridas à custa de importação. Nós queremos investir no SEMTUC para que não haja o favorecimento de iniciativas de empresas como a Transdev, que no momento fecham as suas caminhonetas, recebem os dinheiros do layout, mas não fazem serviço público. Nós queremos impedir que empresas como a Navigator façam uma utilização do trabalho abusiva e sem salvaguarda dos trabalhadores. Queremos que os trabalhadores da cultura sejam assegurados na sua profissão como estruturas de produção essenciais e não apenas, enfim, como uma cereja em cima de um bolo, como sabe, não existe. Queremos o ramal da Lousã a trazer mercadorias daquela zona toda para a rede nacional. Queremos que a agricultura familiar e a floresta sejam favorecidas, não são parangonas, são verdades. Hoje estão a chegar fundos da União Europeia que vão suprir as necessidades do agronegócio, mas não dos agricultores. E queremos que haja, de facto, também a capacidade das micro e pequenas empresas e das médias empresas de fazerem aquilo que sabem fazer. Produzir, gerar emprego, gerar riqueza. Outras coisas virão a seguir, para já, muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Queria, antes de mais, como sócio da Académica, cumprimentar o Presidente António Malada Abel, os seus deputados. Afinal tem de subir? Mais perto? Está bom assim? Ok. O Sr. Presidente do ISCAC, muito obrigado por aqui nos receber. Dr. Ferreira Ramos, caro amigo, muito obrigado pela apresentação também. Sr. Deputado Pedro Coimbra, Sr. Professor Manuel Rocha, muito obrigado desde já pela sua intervenção também que me precedeu. No dia em que, portanto, começou
Hoje levei a minha filha pela primeira vez à escola este ano, para as aulas já presenciais. A Organização Mundial de Saúde já prevê que a pandemia vai piorar e desconhecemos, portanto, qual o sentido desta crise sanitária, ou pelo menos para já a previsão é que vai piorar. Acreditando, obviamente, nos cientistas e nas suas previsões, o que eu acredito. E confio nos médicos e em todas as orientações e diretivas que há para nos tentarmos proteger e evitar a propagação deste vírus que tem dado cabo de tudo. As pessoas estão muito receosas, não é? Aquilo que mais se tem perdido, acho eu, tem sido mesmo a sociabilidade, apesar de hoje estarmos aqui perante, já não posso dizer vasta plateia, mas nada das circunstâncias alguma, não é? Que agradeço. Perde-se a sociabilidade, perdem-se os afetos e isso torna a vida em comum mais difícil, porque para além do receio pelo vírus, daqui a nada temos medo uns dos outros. Será que este me pega o vírus ou aquele outro? E tudo se torna mais difícil. Portanto, há uma grande instabilidade, quer, obviamente, ao nível económico, social. Por isso, o que se pede, porque é exigível mesmo que as pessoas o querem, acredito, é a responsabilidade dos nossos políticos, obviamente, que cooperem de forma a transmitir o máximo de confiança aos portugueses, que eles instáveis já estão. Estiveram instáveis quando apanharam o vírus, estão instáveis porque fecharam negócios, estão instáveis porque perdem rendimento, estão instáveis porque entraram em layoff, porque ficam desempregados. O pior que podia acontecer era os políticos que nos têm de representar, eles próprios criarem instabilidade. Era o pior que nos podia acontecer. E nós só nos sentiríamos, nós portugueses, só nos sentiremos bem representados se os políticos, afinal de contas, que proximamente têm de aprovar um orçamento de Estado, não o inviabilizem por uma qualquer crise. É imprescindível, obviamente, de todos os quadrantes políticos que haja pontes, que haja entendimentos, que se permita, obviamente, moderar as reivindicações para que se faça face ao próximo exercício, não é? Orçamental. Mesmo sabendo que provavelmente pode ter que ser alterado, porque nós não sabemos o que é que vai acontecer daqui a 6 meses. Algumas coisas já sabemos, outras podemos prever. Nós sabemos, por exemplo, que a moratória vai acabar, ou está prevista a acabar. Moratória que permitiu que as pessoas não pagassem, por enquanto, os empréstimos, normalmente o empréstimo da casa, não é? Que vem associada a um crédito hipotecário. Não é? Vai acabar. É mais ou menos daqui a 6 meses. É mais ou menos daqui a 6 meses. Haverá solução para manter a moratória ou não? É uma pergunta. O que eu sei, ou o que eu adivinho com algum grau de certeza, digamos assim, perdoe-me a expressão, é que se não houver extensão da moratória, as pessoas que estão desempregadas não vão poder pagar as suas prestações. E que os bancos, tal como o novo banco fez, não é? Vão vender os créditos não produtivos. Todos os bancos fazem isso. Todos, por recomendação. Aliás, é o próprio Banco de Portugal que diz que é prioritário que os bancos façam isso. E portanto, esta questão do novo banco, que há bocado o Sr. Deputado António Manuel falou que era um elefante branco da sala, para mim, tanto quanto sei, naturalmente, só sei do que leio, não é? É quase uma não questão. Não é? Vender créditos não produtivos é o que todos os bancos fazem. Dirão muitos, mas é o nosso dinheiro, é o dinheiro são os nossos impostos e tal. Mas, tal como é o dinheiro da Caixa Geral de Depósitos, que faz exatamente o mesmo e ninguém levanta questão nenhuma sobre a Caixa Geral de Depósitos.
e os mesmíssimos contratos que são feitos. Portanto, é um fait divers, mas podia levantar algumas questões. Nomeadamente relacionada com esta questão da moratória. Porque se as pessoas deixarem de pagar porque não têm dinheiro, endividaram-se mais, pensando que isto ia passar mais rápido, não vai passar, ou estão no desemprego, que está previsto, vai aumentar brutalmente, ou estiveram em layoff, foi quase 1 milhão de pessoas, para já, e se calhar vai continuar, e quem está em layoff, na modalidade, obviamente, da suspensão total da execução do contrato, há aqui algumas diferenças a considerar nos rendimentos das pessoas. É que o salário mínimo está sempre garantido e já está previsto que vai aumentar. Sempre são 25% da população, é muito voto, não é? E pronto, vai aumentar o salário mínimo. Vai aumentar o número de funcionários públicos, provavelmente vai passar 1 milhão já. Necessário, certamente, ou pelo menos a reivindicação é para do setor da saúde, mas o Partido Socialista já disse que vai ser mais do que o setor da saúde, certamente necessários para ultrapassar 1 milhão de funcionários públicos. Mais prestações sociais, são reivindicações, há as coisas do Código de Trabalho, não estou a ver bem como é que se proíbem despedimentos, mas pronto, algumas reivindicações também não é para passar de bandeira, não é? Porque, obviamente, a luta partidária, uns não querem perder votos, outros querem aumentar, mas desde que a coisa, neste momento, seja moderada e, pelo menos, seja vista como responsável perante os olhos dos portugueses, a coisa já não vai mal. Porque o que eles precisam mesmo é de um mínimo de estabilidade e confiança, porque também eles não sabem o que é que vai passar assim, não é? E para além das pessoas que ficaram sem emprego, quem esteve dentro do layoff, quer dizer, há, obviamente, uma grande fatia de pessoas que, por isso simplesmente, não pagam impostos, desculpa, não pagam IRS, não é? 46% de pessoas não pagam IRS, não é? E esses já estão no limiar do mínimo de sobrevivência e, portanto, a alteração, mesmo que pequena, já é grave, não é? Mas depois há um grupo, não é, que de pouco se fala, que é aquele que contribui para 41% da receita do IRS, que é o grupo das pessoas que ganham entre 40 mil euros ano, entre 40 e 100 mil euros ano. E esses que, se estiveram em layoff, e eu não tenho dados sobre isso, portanto aqui também estou a supor, podem ter perdido mesmo muito dinheiro. É preciso entender que as pessoas, se eu ganho o salário mínimo, hei de ter uma casa normal, não é? Há de estar adequado e proporcional ao meu rendimento. Portanto, da mesma forma que se eu ganhar 5 mil euros mês, se calhar até tenho um nível de vida e uma casa também adequada a esse rendimento. Mas como há tetos máximos durante o layoff, quem ganha mais perdeu muito mais. E pode já não ter ou poupanças, ou endividou-se, outros gastos, e são coisas que vão criar enormes dificuldades, porque, quer dizer, as pessoas têm as suas vidas, cada um normalmente adequada, acreditando que as pessoas são razoáveis, adequada aos seus rendimentos, que neste momento estão desgraçados. O que, obviamente, vai dar menos receita, que é o duplo problema, menos de receita de IRS para o ano, porque se são esses que pagam impostos, de nada vale dizer que este agosto tivemos mais impostos, porque isso é relativo ao exercício de 2019, não é deste ano. É para o ano, em agosto, quando chegar o limiar do prazo para pagar os impostos, é que a gente vai ver aquela fatia
Eu não estou a falar daqueles 3.000 pessoas ricas, muito ricas, não é? Que pagam tanto quanto os 3 escalões mais baixos do IRS, que é quase 1 milhão de pessoas. Não é? Estou a falar daquela massa de gente que paga mais de 40% da receita do IRS. E podem ir à falência. O Estado não. O Estado vai sempre ao bolso, já sabemos, não é? Mas essas pessoas podem ir à falência. E é necessário pensar no seguinte. Se não houver, muito rapidamente terminando, se não houver moratória, extensão da moratória, que eu acho suspeito, também estou a adivinhar, mesa amiga, que será o Banco de Fomento a garantir isso, e vão aproveitá-lo, se calhar, para meter lá o dinheiro na TAP e outras coisas que tais. Os bancos vão vender esses créditos e vão executar as pessoas. E as pessoas vão perder as casas. E isso é que é um drama social. As pessoas vão perder, para além de terem perdido o rendimento, depois perdem as casas. Exceto se deverem, por exemplo, uma portagem da Via Verde. Porque se deverem uma portagem da Via Verde, quem executa é as finanças. E aí a casa penhorada já não pode ser vendida. É um absurdo a disparidade de regimes. Absurdo. Gostaria só de terminar então, Sr. Moderador, para dizer que é evidente que eu gostava que as políticas tivessem sempre por base a mobilidade social, que o inverno demográfico fosse recuperado, que houvesse reformas que não há de descida de IRC e IRS, protegendo essencialmente o rendimento do trabalho, sem dúvida alguma, e que estes momentos fossem de altíssima responsabilidade no respeito da nossa civilização e das nossas consciências, porque nestes momentos mais anémicos, em que as pessoas se conformam, é sempre terreno fértil para alguns abusos, via até legislativa, e o nosso povo, que é moderado e sensato, às vezes acata bem demais, mas eu espero que com responsabilidade dos nossos políticos estejam à altura, porque nós precisamos de, obviamente, de grandes líderes que possam fazer-nos recuperar isto, em conjunto, com a ajuda de todos, naturalmente. Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Eu queria cumprimentar desde já o Sr. Professor Pedro Costa, queria cumprimentar o Dr. Ferreira Ramos e queria desde já também agradecer o convite que me foi dirigido pelo ISCAC para estar aqui hoje, o que faço com muito gosto e com igual gosto participo neste debate, neste fórum, com o António Malo de Abreu, com o Manuel Rocha e com o Pedro Almeida, estimados amigos, que considero todos por igual, com um cumprimento especial ao meu colega, não de bancada parlamentar, mas da Assembleia da República, António Malo de Abreu. O tema que nos traz aqui hoje, que nos reúne aqui hoje, é naturalmente muito complexo e muito difícil. Não há dúvida nenhuma que nós vivemos um tempo muito, muito difícil e que atravessamos seguramente a crise das nossas vidas. Não parece que haja qualquer dúvida quanto a isso. Uma crise que nos apanhou a todos desprevenido e que é, sobretudo, uma crise sanitária, mas que tem consequências para além disso. Uma crise sanitária absolutamente devastadora, à escala global, num momento até em que o país, em concreto, vivia alguma
ambição do ponto de vista económico, do ponto de vista social, com orçamentos do Estado até com superávites, os primeiros da democracia após o 25 de Abril, e que, pela via da crise sanitária, nos trouxe também uma crise económica e uma crise social sem precedentes. Sem qualquer menor dúvida que é assim. E que tem consequências devastadoras para muitas famílias, tem consequências devastadoras para muitas empresas e que tem, obviamente, uma imprevisibilidade muito grande e que nenhum de nós é capaz de responder à pergunta que aqui está, onde é que estaremos daqui a 6 meses. Porque essa imprevisibilidade é mesmo grande. Mas se a crise sanitária nos trouxe uma crise económica e uma crise social absolutamente profundas, não nos pode trazer de todo uma crise política. O país não nos perdoaria isso. Não perdoaria aos políticos, não perdoaria ao Parlamento, à Assembleia da República, aos responsáveis, uma crise política em cima de tudo isso. E por isso manda desde logo o sentido de responsabilidade para responder também à pergunta que aqui está, a evolução da anunciada crise política, que não há nenhuma anunciada crise política e não pode de todo haver uma crise política. O país não nos perdoaria. Tem que haver sentido de responsabilidade e temos que estar todos à altura desse desafio. O Partido Socialista, pelo voto livre, universal e democrático do povo português, tem uma maioria na Assembleia da República, não absoluta, mas relativa, e tem um governo de Portugal assente naquilo que é a nossa Constituição, naquilo que é o mandato parlamentar e o apoio parlamentar. Compete naturalmente ao governo do Partido Socialista dialogar com todos os partidos políticos, da direita à esquerda, para viabilizar aquilo que são as grandes responsabilidades, aquilo que são as grandes metas que temos para o país no futuro imediato e não só. Desde já o Orçamento do Estado, que vai entrar a qualquer momento, ou vai entrar nas próximas semanas, na Assembleia da República. Não seria responsável de forma alguma não viabilizar este Orçamento do Estado. Os portugueses não nos perdoariam. Compete ao Partido Socialista, compete ao Governo, liderado pelo António Costa, dialogar com os partidos à esquerda e à direita e compete aos partidos à esquerda e à direita contribuírem com soluções para o Orçamento do Estado ser viabilizado. Vai ser provavelmente o Orçamento do Estado mais difícil que as nossas memórias podem alcançar, fruto da circunstância que estamos a viver. E esse desafio é grande e tem que ser abraçado por todos com grande responsabilidade. Não podemos, de forma alguma, aceitar ou tolerar uma crise política, porque isso teria consequências devastadoras para o país, teria consequências devastadoras para os portugueses, e isso significaria que quem a desencadear não está à altura dos desafios, nem está à altura dos acontecimentos. Significa isto também que nós temos que encontrar soluções, desde logo para a pandemia. E eu estou de acordo com aquilo que já foi dito aqui. Não temos num horizonte imediato uma solução. A pandemia está para ficar. Não há uma vacina no horizonte imediato. Não há um tratamento no horizonte imediato. Temos que nos cuidar com máscaras, com distanciamento social, com desinfecção das mãos, como temos estado aqui hoje a demonstrar que é possível fazer. Temos que nos cuidar por esta via, mas não temos, de facto, uma solução imediata. Podemos ter uma solução no curto, médio prazo, que será sempre a correr bem uns larguíssimos meses. E, portanto, há aqui o drama das escolas, o drama dos mais velhos, o drama de todos nós, que temos medo do inimigo invisível e que temos receio de ser contaminados, de contaminar alguém ou de alguém da nossa família poder ser contaminado. É evidente que esse receio existe no nosso dia-a-dia. Mas eu não querendo ser um otimista irritante, mas também não querendo ser o diabo atrás da porta, eu quero olhar para tudo isto como também uma oportunidade para o país. É verdade que temos que combater o vírus,
É verdade que temos que combater o vírus de forma a que o nosso Serviço Nacional de Saúde tenha e mantenha a capacidade de resposta para poder atender aqueles que a ele recorrem, quer no âmbito da pandemia, quer no âmbito daquilo que não é pandemia, mas que decorre da situação normal de cada uma e de cada um. Isso é absolutamente essencial. E essa foi a primeira grande preocupação que houve, e daí também as medidas que foram adotadas, incluindo o estado de emergência, foi sobretudo para proteger as portuguesas e os portugueses e para salvaguardar também a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde para acorrer às necessidades da pandemia, mas sendo esta a primeira prioridade, como é evidente, a saúde pública é obviamente a primeira prioridade. Nós temos que olhar também para tudo isto como uma oportunidade. Combater a pandemia, prevenir e precaver, mas sobretudo também olhar para tudo isto como uma oportunidade. Porque de facto nós temos aqui uma oportunidade para reinventar o país e mais, há aqui também uma oportunidade para reinventar a própria Europa. Isso é absolutamente essencial. Vem, como já aqui foi dito, não me levem a mal a expressão, para utilizar aquela que tem sido frequentemente utilizada. Vem aí de facto uma pipa de massa para a próxima década. São mais de 50 mil milhões de euros para investir em 10 anos, porque a execução financeira vai até a execução física e a execução financeira destas verbas vão até ao ano de 2030. Porque se somam em conjunto o quadro comunitário que agora está a encerrar e que ainda não está todo executado e que, verdade seja dita, também levou aqui um atraso, fruto da dificuldade de execução e até daquilo que estava contratualizado e programado para o atual quadro comunitário, com estes meses e com estes problemas e com os problemas recorrentes nas empresas, no próprio sistema científico e tecnológico, nas próprias autarquias, que levaram aqui um atraso significativo na execução das verbas já aprovadas e contratualizadas, mas somam-se a estas verbas o próximo quadro comunitário que está a ser negociado em Bruxelas e que nada tem a ver com a pandemia, soma-se tudo isto ainda à tal bazuca financeira que essa sim foi ou está a ser negociada para fazer face aos problemas da situação pandémica. Portanto, estamos a falar de mais de 50 mil milhões de euros para executar nos próximos anos em Portugal. Isto pode ser uma oportunidade para reestruturar o país e pode ser uma oportunidade para nos reinventarmos. E, naturalmente, há questões absolutamente essenciais, como o reforço do Serviço Nacional de Saúde, que é absolutamente essencial e que é importante que assim seja, como também, por exemplo, o reforço das prestações sociais e da proteção social. Porque, como já aqui foi dito também, há situações dramáticas de desemprego, há situações dramáticas de pobreza. E isso tem que ser tido em conta. Como estou na Business School, permitam-me que podia dar vários exemplos que estão a ser programados, como também sabem, que estão num documento que foi elaborado pelo professor António Costa e Silva, que ainda esta semana, na quarta-feira, estará na Comissão de Economia e Inovação, Obras Públicas e Habitação, a prestar contas ao país, através da Assembleia da República, sobre o documento que elaborou, que é um documento transversal, que está em discussão pública, que está ainda a receber contributos para poder ir ao encontro daquilo que são as ambições dos portugueses e as necessidades do país, mas permitam-me que destaque apenas 2 exemplos, entre muitos que podia destacar, que me parecem importantes. O documento fala, inclusive, numa reindustrialização do país. Nós estamos numa escola de negócios. Eu diria que é uma reindustrialização do país e uma reindustrialização da própria Europa. Nós desmantelamos a nossa indústria. Isto não é possível. A indústria cria riqueza, cria postos de trabalho. Todos nós nos lembramos que aí no mês de março e abril andávamos todos aflitos e a pagar fortunas por coisas tão simples quanto esta que eu tenho aqui na minha mão e que agora temos todos que usar. Até para uma simples máscara cirúrgica, no caso desta, nós ficamos dependentes da China e da produção da China. Isto não é possível. A Europa desmantelou a sua indústria
a Europa desmantelou a sua capacidade produtiva. Nós temos de ter políticas públicas para reinventar a indústria, para reinventarmos a forma de produzirmos e para sermos capazes de dar conta daquilo que é, obviamente, o consumo e as necessidades de consumo, em diversas áreas. Isto é absolutamente essencial. A Europa e o país não podem viver apenas ou essencialmente assentes em serviços e abandonar por completo a indústria como se tem visto. É apenas um exemplo, mas quero dar outro. Não sei com que tempo é que vou, já estou para terminar. Muito rapidamente, um exemplo que me parece importante. Esta conversa seria para horas e horas, porque de facto o tema é muito importante. Mas apenas mais um exemplo para terminar e para não me alongar. O investimento em infraestruturas públicas, importantes, estruturantes, é também absolutamente essencial fazer nesta década. Também estão identificadas no documento que vos falei. E vão ao encontro daquilo que têm sido as prioridades estabelecidas ao longo dos últimos anos e que têm sido debatidas nos mais diversos fóruns, com o sistema científico e tecnológico, com os autarcas, com as associações empresariais e que implicam uma aposta muito forte, por exemplo, na ferrovia e nos portos, que há décadas têm sido abandonados. Há anos. Agora com o Portugal 2020, com o atual quadro comunitário, iniciou-se o programa Ferrovia 2020 de investimento na linha férrea de 2 mil milhões de euros. É para continuar nos próximos anos e é para continuar também com o financiamento destes fundos que falava há pouco. Nós, durante décadas, abandonámos a ferrovia. Nós, durante décadas, abandonámos aquilo que é o nosso material circulante. Hoje temos material circulante com 70 anos a circular nas nossas linhas. Temos linhas por eletrificar, temos linhas por requalificar, os portos, idem aspas. Nós abandonámos setores absolutamente estratégicos para o país, que criam riqueza, não só para a mobilidade dos portugueses, mas sobretudo também para a mobilidade das nossas mercadorias, para dar competitividade às nossas empresas e para dar competitividade ao nosso território. Portanto, a reindustrialização e o investimento público em infraestruturas absolutamente estruturantes e essenciais são temas absolutamente centrais para os próximos anos. Não investir, naturalmente, em obras públicas, também as há, mal feitas e que, porventura, até seriam desnecessárias, porque algumas estão também ao abandono ou às moscas. Não. Temos que investir em obra pública que seja estruturante, que dê competitividade à nossa economia, que dê competitividade às nossas empresas e que também acrescente qualidade de vida aos cidadãos. Isso parece-me essencial e, como estou numa escola de negócios, queria deixar estas duas notas para terminar, embora tenha ficado muita coisa importante por dizer, mas também teremos oportunidade agora durante o debate que segue. Muito obrigado. Vamos fazer aqui 2 momentos de debate. Vamos começar por pedir a quem está presente para colocar questões. Pedia que fossem questões mais concisas possível. Sei, tenho a certeza absoluta, que os nossos convidados, conferencistas, terão eles próprios de responder a algumas das ideias que outros colocaram aqui no público e, portanto, faríamos esse primeiro momento de debate. Entretanto, solicitava às pessoas que nos estão a acompanhar via Zoom que, por chat, colocassem algumas perguntas que depois eu terei ocasião de transmitir aos conferencistas. Portanto, 2 momentos, quero-vos dizer que são 7h30 e, portanto, estaremos aqui o tempo que for considerado razoável. Quem é que se quer inscrever para colocar questões, volto a dizer, o mais específicas possíveis aqui em presença física. Boa tarde. Meu nome é Rita Namorado, eu sou pianista e professora de piano no Conservatório Musical de Coimbra. Pronto, ouvimos aqui várias intervenções. Eu tenho só algumas preocupações em relação, vou dizer 2 coisas. Uma das questões, acho que antes da reindustrialização do país, falou-se aqui muito pouco, só tirando ali
Manuel Rocha, da importância da agricultura e do investimento da agricultura. O nosso país não é independente do exterior. Se de repente fechassem as fronteiras, nós morríamos à fome. E nós podemos viver sem máscaras, não podemos viver sem comida. Pronto. E a outra questão tem a ver com o regresso à escola, que eu acho que devemos regressar à escola, mas o total desconhecimento do Ministério da Educação de como deve ser feito esse regresso à escola, porque não houve uma preocupação em desdobrar as turmas, vamos ter turmas de 30 alunos. Eu tenho sorte que no meu ensino, que é o ensino artístico especializado, não são tantos alunos por turma, temos essa sorte, mas eu não percebo como é que há tanta preocupação em manter o distanciamento social, por exemplo aqui, mas na escola os alunos vão estar tipo ali, lado a lado, e isso é grave. E eu acho que esta pandemia veio mostrar muitas coisas que estão mal no nosso sistema, tanto a nível nacional como a nível europeu, como a nível mundial, e eu acho que é essa mudança que se deve fazer. Obrigada. Mais alguma questão? Perguntar se é reindustrialização, o investimento público. Muito bem. Muito bem. E aproveitar então esta oportunidade para refletirmos em conjunto um pouco mais sobre aquilo que eu disse e eventualmente sobre o que disseram outros participantes. E respondendo também à questão. Sim, respondendo à questão colocada. Eu, quando digo que isto digamos, em termos da política, isto é relativamente simples, ou seja, do meu ponto de vista, há uma crise sanitária que se vai prolongar no tempo, que há uma crise económica que vai ser grave, que há uma crise social que vai ser dramática. Eu do meu ponto de vista, eu tenho a noção, eu tenho para mim, pelo menos, que o epicentro do furacão é a crise sanitária. E, portanto, por isso mesmo, nós temos que tomar reforçadas medidas em relação à saúde. É certo que nós não podemos confinar completamente a economia, nós não podemos confinar as pessoas de tal forma que tenha repercussões graves na sua própria saúde o confinamento. Eu acho que a crise sanitária se vai prolongar, que a crise económica vai ser o que é, que a crise social vai ser o que é, e que tudo isto leva, como sempre levou, a crise. Seria a primeira vez na história das pandemias todas, se as virem, que acabaram a maior parte delas em guerras ou revoluções, que esta pandemia não levasse a uma situação de crise política. Crise política que se pode manifestar numa mudança de paradigma que, do meu ponto de vista, se vai manifestar. O mundo e Portugal, necessariamente, não vão ser iguais. Daqui a 6 meses, nem daqui a 1 ano, nem para o futuro. A forma como nós nos relacionamos, a forma como nós comunicamos, a forma como nós estamos, a forma como nós encaramos o mundo e a realidade, vão ter que ser diferentes. Vai ter que ser diferente a forma como nós olhamos e olhamos para o ambiente. E por isso mesmo, na Europa, os grandes investimentos que se vão fazer são também na economia verde e na proteção dos ecossistemas, na proteção do ambiente. Está aí um campo em que é fundamental investir. Quando falo em crise política, eu acho que em Portugal vai haver uma crise política. Agora, quem mais tem falado em crise política tem sido o Primeiro-Ministro. Quando foi daquela questão da educação, o Primeiro-Ministro anunciou uma crise política. Anunciou eventualmente até uma demissão do governo. Agora, na preparação do Orçamento de Estado, não sei se lembra, se é muito recente, aos seus, aquilo que se poderá, que os franceses diriam, aos seus companheiros de route, já que não são habitantes do mesmo quarto, aos seus companheiros de route habitual, ao Bloco de Esquerda e
ao Partido Comunista, ele pré-anunciou uma crise política. Se não é possível, se não for possível chegar a um entendimento sobre o grande documento que é o Orçamento de Estado, o grande documento que é o Orçamento de Estado, vai haver uma crise política. Portanto, quem tem anunciado crises políticas tem sido o Primeiro-Ministro, tem sido o Partido Socialista. Nós entendemos, num primeiro momento, lembram-se bem, e mesmo dentro do meu partido houve logo na altura vozes, continua a haver necessariamente, como Partido Democrático e Pluralista, e com um partido não de quadros, mas de quadros, de militantes, de interclassista, de implantação local. Há pessoas que pensam da mais variada forma. Eu sou um social-democrata, eu não entendo que o Partido Socialista negocie à direita e à esquerda, acredito que possa negociar à esquerda. O Partido Socialista, de vez em quando, conversa com o centro, que somos nós. E, portanto, o Partido Socialista está bem encostado à esquerda. Faz par, dança com a esquerda e com a extrema-esquerda, com a extrema-esquerda. O Partido Socialista, que é de esquerda, dança com a extrema-esquerda. E, portanto, nós temos, da nossa parte, que encontrar uma alternativa ao Partido Socialista. E temos, mas de qualquer modo não deixo de estar de acordo com o Pedro Coimbra, de que esta crise é também uma crise de oportunidade. A crise, e julgo que outros falaram disso, as crises são também oportunidades e não deixam de ser de esperança. Nas dificuldades também se constrói a esperança. Já dizia o Miguel Torga, a esperança nunca desespera. Não sei se é uma frase dele, às vezes atribuem-se frases ao Miguel Torga, ao Fernando Pessoa e a outros, e depois vimos a descobrir que não são frases deles. Mas acho que sim, que esta é a Miguel Torga. E, portanto, eu acho que isto vai ser duro, vai doer. Já sabemos que não vai haver austeridade. O Partido Socialista já anunciou o fim da austeridade e a continuação da ausência da austeridade. Portanto, podemos estar todos descansados que não vai haver austeridade. Não é? Agora, eu acho que é uma oportunidade para a Europa e é uma oportunidade para Portugal. A Europa já perdeu parte da oportunidade, mas esta é a grande oportunidade de construir uma Europa diferente. Estou completamente de acordo. Uma Europa mais solidária. Uma Europa que aposte mais nos territórios mais desfavorecidos. Uma Europa que aposte mais no Sul. Uma Europa diferente. Sobretudo mais solidária. Eu gosto da palavra solidariedade. Uma Europa mais social e a construção da Europa social. Não tenho dúvidas sobre isso. E uma Europa menos eurocrática, menos burocratizada, mais rápida a agir. E é também a oportunidade de Portugal perceber os grandes desafios para o futuro. Os planos quinquenais não eram nossos, eram de outra era e são difíceis. Prever a 6 meses é difícil, prever a 15 anos, ou a 5, a 10, a 15 anos, mas de qualquer modo nós temos que ter um rumo, temos que saber para onde vamos, temos que saber o que queremos. E eu julgo que nos grandes desafios nacionais, nos grandes desafios do país, nós devemos fazer tudo para ter acordos mínimos, para perceber que há um conjunto de caminhos que devem ter um amplo consenso nacional, que devem ter um amplo acordo nacional, em todas as áreas. Nós temos divergências com o Partido Comunista, com o Bloco, com o PS, com o CDS e com outros, mas acho que temos que perceber que a situação neste momento é demasiadamente dura e vai ser demasiadamente dura e difícil para não haver um tronco comum, uma perspectiva do Portugal que nós queremos. E depois cada um seguirá naturalmente o seu caminho. Porque há divergências e bem entre nós e essas divergências devem também ser evidenciadas e são salutares. E é bom que as haja. Mas há um interesse de Portugal. O interesse de colocar Portugal antes dos interesses dos partidos, incluindo o meu, e antes, muito menos, claramente, dos interesses pessoais. Eu penso que é possível conversarmos todos sobre isto e haver, não digo uma unanimidade, porque as unanimidades só atrofiam, são exageradas para serem boas, mas pelo menos para haver um grande consenso nacional acerca das prioridades para o país. Muito obrigado.
António Mala de Abreu. Ficamos aqui, se posso ir fazendo algum resumo, ficamos aqui ao cabo com 2 ou 3 ideias. Nós vamos repetir, ao fim e ao cabo, agora, vamos repetir exatamente aquilo que estamos à espera e, portanto, eu passarei de imediato a palavra ao Manuel Rocha. Aquilo que queria fazer, se me permitem, era pontuando que nesta dificuldade imensa, ou nesta impossibilidade, de alguma forma, retendo aqui alguns tópicos. Esta questão dos acordos de regime, esta abordagem aos acordos de regime em si, portanto, saber se no passado houve ou não oportunidades perdidas de acordos de regime, ficará para outro debate. Esta questão da reindustrialização, quando colocamos aqui o re, é porque alguém destruiu a indústria que já tivemos. Este regresso à economia real, que é muito importante, e que se liga também à questão da agricultura, e esta situação de nos remeter aparentemente às nossas próprias fronteiras, novamente, numa altura em que se calhar isso não estava previsto, mas suma das outras 3 que ainda tentarei fazer. Não, Rocha. Eu sugiro que seja daqui por uma questão também de facilidade de captação de imagem. Muito obrigado pela questão, muito obrigado também pelo... O António Mala de Abreu apareceu um bocadinho, 10 minutos. Muito bem. Muito obrigado pela questão que foi colocada. Tenho um microfone, mas vou... Obrigado outra vez pela questão e obrigado pela súmula que foi feita. A questão da agricultura é uma questão essencial, e é uma questão essencial porque é uma questão de soberania alimentar. Conforme foi dito, nós podemos sobreviver sem uma máscara, mas sem comida não podemos sobreviver. E a questão da agricultura é uma questão que se interpenetra com outra, que é da soberania alimentar. E, de facto, Portugal hoje é um país em completa destituição de soberania alimentar. Isto tem a ver, obviamente, com as políticas que foram levadas a cabo por sucessivos governos, que levaram a que a produção agrícola fosse mal estimada, e a florestal também, já agora, mas também tem a ver com as imposições da União Europeia no quadro dos acordos que vão sendo celebrados, enfim, em sede própria. E a sede própria fez com que, por exemplo, a indústria, com que a pecuária fosse altamente vitimada ao longo destes anos. Fez com que, por exemplo, a Santo Varão, que era aqui mesmo perto, que era um ponto importante da indústria leiteira, fosse completamente desapossada da sua capacidade. Fez com que, de facto, a produção em diversos plantos cereais fosse completamente abandonada. Fez com que o agronegócio chegasse à agricultura intensiva no Alentejo, com a plantação, enfim, completamente desapropriada do olival. E, portanto, nós temos aqui um problema que é um problema de soberania. E não é possível nós resolvermos o problema da agricultura num quadro que não seja o de tomarmos outra vez conta daquilo que são as ferramentas da produção agrícola. E isso tem a ver, necessariamente, com a possibilidade que nós tenhamos de fazer com que o agronegócio, por um lado, e por outro lado a grande distribuição, não tenham a palavra toda naquilo que é a aquisição junto dos trabalhadores do campo ou dos empresários do campo, das produções, ou a fixação de preços na produção, como nós sabemos, em alturas, em determinadas alturas são preços de crise, são preços de morte, são preços que os camponeses não estão capacitados a suportar. Nós tivemos há pouco tempo, no âmbito da aprovação do Orçamento Suplementar na Assembleia da República, um conjunto de propostas que o meu partido apresentou, como, por exemplo, o de promover o escoamento da pequena agricultura, que cria um regime público de aquisição e distribuição de bens alimentares provenientes da pequena e média agricultura e pecuária nacional e da agricultura familiar. Basicamente, criava, de facto, um regime de escoamento que tinha o Estado como interveniente. Esse projeto foi chumbado. Votaram contra o PS, o PSD, o PAN, o Chega e a Iniciativa Liberal. Houve a abstenção do CDS e os votos a favor do PCP, dos Verdes e do
Bloco de Esquerda. Tivemos outra, que é quase uma contradição, mas que tivemos uma proposta também de apoio à produção e ao escoamento de produtos agrícolas e agropecuários de pequena e média agricultura e agricultura familiar, mas aqui já sem a intervenção direta do Estado, e esse foi aprovado, mas curiosamente com o voto contra do Partido Socialista, do PAN e da Iniciativa Liberal e a abstenção do Chega, e com os votos a favor do PSD, do PCP e do VT. Nós temos aqui uma situação que não é uma situação normal, isto é, uma situação em que temos ideias diversas sobre aquilo que é, num órgão de soberania como é a Assembleia da República, de pensamentos diversos relativamente à agricultura. E eu penso que aquilo que foi dito pelo deputado do Partido Socialista é correto. Nós precisamos, de facto, de tomar conta daquilo que é a soberania nacional em certos aspectos, nomeadamente a industrialização. Mas a industrialização passa por um vetor que é fundamental, que é a negociação com a União Europeia. E a União Europeia não é o melhor dos parceiros para negociar, porque na União Europeia quem manda são os grandes diretórios, nomeadamente multinacionais. Eu não queria que isto parecesse um comício político, mas isto é rigorosamente assim. Isto é, se não for a possibilidade, se a Alemanha não nos der uma mãozinha para nós podermos reindustrializar, nós não reindustrializamos nada, porque nós já tivemos indústria metalomecânica que fez comboios na Sorefam e a ABB comprou aquilo tudo e acabou, e fechou, e a indústria passou para a Alemanha. E, portanto, a Alemanha impôs no nosso mercado com todo o poder que nós lhe conhecemos. Portanto, relativamente ao regresso à escola, a agricultura, essencial, mas tem que haver o tal pacto de regime, não vai interessar a todos. É aqui que as forças políticas se vão reinventar também. E eu penso que o Partido Socialista tem aqui a oportunidade, sinceramente acho, tem aqui a oportunidade de dar uma viragem à esquerda, como se costuma dizer. Isto é, e de não assumir apenas um discurso de esquerda, mas assumir uma praxis de esquerda. E isso tem um custo, tem o custo da confrontação. Mas a vida é assim, eu considero que a confrontação faz parte da vida. Regresso à escola. Nós temos, de facto, um problema no regresso à escola. Nós temos um conjunto de diretrizes da DGS que estão em contradição com aquilo que se vai passar nas escolas. Isto é preciso que haja 1 metro de distância, se puder ser. É preciso que haja desfazamento de não sei o quê, se puder ser. Isto é, tudo é possível, se puder ser. Ou é impossível, se não puder ser. Portanto, há aqui uma contradição de discursos que é preocupante para nós que estamos nas escolas. Mas há uma preocupação maior. Como é que vai ser nas universidades? Como é que vai ser o financiamento das universidades? Como é que vai ser relativamente ao RGES, do regime jurídico? Vai haver outra vez a ênfase no autofinanciamento, em vez de haver um financiamento do Estado? Vai haver a reversão de algumas das medidas de Bolonha que obstaculizam objetivamente o acesso ao ensino superior? Como é que vai ser relativamente à gestão das escolas, das nossas escolas em que nós trabalhamos, mas também do ensino superior? Vai haver o regresso a uma cultura democrática ou vai ser uma cultura, entre aspas, empresarial? Porque eu acho que as empresas são coisas boas, sinceramente. Isto não é cultura empresarial. Isto é cultura gestionária personalizada, que não tem nada a ver com uma empresa boa, é uma empresa que entra em acordo entre os seus diversos intervenientes. E, portanto, eu não gosto de chamar empresarialismo a isto, não é disso que se trata. E há outra questão. Qual é o papel que nós vamos dar à investigação científica? Será que nós vamos permanecer na situação de ter os nossos investigadores numa situação de precariedade? Ou vamos dar que temos aqui uma instituição de ensino superior? Como é que nós vamos fazer isto? Portanto, há aqui um conjunto muito grande de questões sobre a crise política para terminar. Não tem de haver uma crise política, mas não há mal nenhum em que haja uma crise política. Os portugueses perdoam tudo. Os portugueses é que votam nas crises políticas também. Isto é, os portugueses quando votam naquilo que consideram ser correto. Isto é, e não votam em linhas políticas, linhas programáticas, não votam contra as crises políticas. Portanto, compete, mas eu não gosto das crises políticas. Para que elas não existam, é necessário haver um entendimento. E esses entendimentos geram-se. Obviamente que no plano da luta política é aqui que os partidos têm de esclarecer. Era só isto que eu queria dizer para agora. Portanto, eu sim, acho que sim, estamos todos de acordo, é preciso reindustrializar. A questão é como. E essa é a questão toda. Daqui a 6 meses nós veremos o que é que aconteceu amanhã e de acordo com aquilo que fizemos no dia de hoje. Obrigado, Wander. Assim estou a ser ouvido. Muito. Então, o que é que se calhar podemos reter desta intervenção do Manuel Rocha, que não foi um comício, senão estaríamos a ouvir a internacional, mas aquilo que é na verdade significativo é este sublinhar da soberania, não é? Portanto, este sublinhar da soberania alimentar,
de toda a soberania. Não se falou aqui, vamos ver como é que estaremos daqui a 6 meses, relativamente ao aproveitamento que pode haver muitas vezes destes conceitos de soberania pelos populismos que não chegamos a falar. Mas, portanto, esta questão da soberania, a questão da União Europeia ou da Europa, não é? Portanto, a questão da União Europeia ou da Europa, este desafio que é colocado a Portugal, à União Europeia, mas fundamentalmente à Europa, e depois aqui poderíamos ir para a Constituição Europeia e para outros debates anteriores que não foram feitos e que agora, se calhar, não vale a pena. Não teremos tempo perante a agenda de fazer. E, finalmente, esta nota que o Manuel Rocha trouxe para o debate, que é muito interessante, principalmente para os 4 conferencistas, que é a reinvenção da política, da forma de fazer política, dos partidos políticos, saber se os partidos políticos respondem a todos os anseios, até que ponto, e como é que se vão reinventar os partidos políticos. Paulo Almeida. Algumas questões foram levantadas e que a intervenção inicial não pude sobre elas pronunciar-me, mas muito rapidamente todos nos congratulamos com o dinheiro que vem da Europa, não é? E até nos congratulamos por ser muito, não é? Só que é muita dívida também, não é? Porque ele tem que ser pago, não é? Esse dinheiro. Espero que seja bem aproveitado por forma a que haja como pagá-lo, porque senão a queda será estrondosa. Não é? Se pode talvez definir um momento em que pode haver a tal crise política, será, se acham que o novo banco é um problema, não é? O BCP já anunciou que tem 4 mil milhões de euros de NPLs, não é? Quer dizer, non-performing loans, créditos não produtivos. Eu quero saber, não é? É a força de expressão, não é? Se nesse momento a extrema-esquerda vai aprovar o bailout ou não, porque vai ser necessário. Porque a crise é em dominó, não é? A coisa vai andando, não é? Só as empresas tecnológicas e as as empresas que conseguem exportar, nomeadamente para a Ásia, que está muito melhor que a Europa, vai estar daqui a 6 meses, muito melhor que a Europa e que a própria América, é que diversificando o seu produto e vendendo para lá, e as novas tecnologias é que estarão bem, mas os bancos, nos tais daqui a 6 meses, o BCP já anunciou 4 mil milhões, faltam os outros. E depois vão vendê-los. Se calhar, a Espanha, não sei, por €1, ou seja, força de expressão mais uma vez. Não é? E é nesse momento, não é, que é preciso saber, ou era bom saber desde já, que é para saber com que contamos, se vai ou não vai haver crise política. Porque realmente, dizer que não vai haver crises políticas, mas vai ser aqui este ponto. Provavelmente. Se eu tivesse que adivinhar, lá está, será quando for preciso, novamente, meter dinheiro, se não houver as moratórias, etc., que garantam esses financiamentos. Portanto, usando o dinheiro, obviamente, que vem da Europa, deve ser em qualificar as pessoas, em pôr as pessoas a estudar, criar mais-valia, quanto mais qualificadas e formadas, melhor. Disso não há dúvida nenhuma. E, aproveitando e respondendo às oportunidades da reindustrialização, muito bem, eu também concordo. Porque a oportunidade está em demonstrar Portugal como um bom destino de relocalização da indústria produtiva, também agricultura, para diminuir o risco da cadeia de abastecimento, da supply chain, não é? Porque mandar vir as coisas vão se inverter, provavelmente, não é? Mandar vir as coisas da Ásia é um enorme risco, não é? Ninguém quer nada agora da Ásia, se calhar. Eu estou aqui a exagerar um bocadinho, não bastante, mas pronto. Mas estou a entender a ideia, não é? Dizer à Europa, e é a oportunidade da União Europeia e a Europa, não é? De podermos perante o mundo, dizermos, ponham aqui as coisas a serem feitas, quer da agricultura, quer da indústria,
porque diminui em muito, a gente sabe lá o dia da manhã, né? Daqui a 6 meses, diminui em muito a cadeia de abastecimento e, portanto, garante-se que, produzindo em Portugal, consegue ter as coisas no dia seguinte em Paris, provavelmente, não é? Ou na Alemanha. E essa é uma boa oportunidade, sem dúvida alguma. Desde que haja também algumas outras reformas que o Governo que ainda está em, que consiga fazer, não é? Nomeadamente desanuviando um bocadinho a carga fiscal, porque de nada vale dizer que se reindustrializa o país e depois a carga fiscal é de tal ordem que mesmo diminuindo o risco da cadeia de abastecimento, são tantos os impostos e a burocracia que se tem de aturar que ninguém cá mete nada. Pronto. Pelo que acho que, respondendo à questão, se os partidos de esquerda, que é tudo à minha esquerda, vão aprovar ou não o bailout, porque vai ser necessário, é desde já antecipar a crise política e resolvemos já a coisa de uma vez. Obrigado, Paulo Almeida. Agora vamos, muito bem, então vamos lá. Da intervenção de Paulo Almeida, eu se calhar, não sei se me acompanham, esta questão da crise financeira, não é, e da habitação, levantou aqui numa primeira intervenção e na segunda, colocou aqui no centro, e se calhar neste espaço temporal, esta crise financeira. Para além disso, recordou-nos a questão da boa utilização dos meios financeiros que vamos ter à nossa disposição, ou seja, penso eu, estava-nos a relembrar daquilo que fizemos no passado, não só no Ouro do Brasil, mas mais recentemente na nossa entrada então na Comunidade Económica Europeia, e depois fala-nos desta questão da carga fiscal. O mote para o Pedro Coimbra, para o deputado Pedro Coimbra, fazer... Muito obrigado. Doutora Ferreira Ramos abordou há pouco aqui a questão do populismo. Se calhar não vamos ter tempo para abordar essa questão com o detalhe que ela merece, mas eu diria que a vida está difícil para todos, menos para os populistas. É que os dias que atravessamos são férteis para o populismo, o que é muito perigoso. E essa é uma responsabilidade acrescida, em cima de tudo o resto, porque o populismo, para um social-democrata como eu, deputado do Partido Socialista, um social-democrata como eu, deputado do Partido Socialista, e como o meu colega António Manuel de Abreu, que está ali a levantar o dedo, para um social-democrata como nós, e para um socialista como eu também, obviamente não me parece de todo que o populismo seja o caminho, até porque está também provado que ele é perigoso. E o tempo está fértil para isso. Está difícil para todos, menos para os populistas. Aliás, está muito fértil para os populistas, o que é de facto merecedor da nossa reflexão e também da nossa atenção. Bom, mas o tema que nos traz aqui é outro, e eu diria que, de facto, os recursos que aí vêm têm que, de facto, ser aplicados com transparência, como também já foi dito, têm que ser aplicados com eficiência, como também já foi dito, mas, de grosso modo, não são reembolsáveis. Eles são a fundo perdido para os portugueses. O Portugal 2020 que estamos a terminar, que ainda está em execução, não é reembolsável. O Portugal 2030, que aí virá, não é reembolsável. E da tal bazuca para fazer face à pandemia, perto de 2/3, cerca de 2/3, se quisermos arredondar, perto de 2/3 dos fundos que aí virão para fazer face à crise pandémica não são reembolsáveis. Há sim uma componente reembolsável, sim, reembolsável, em condições privilegiadas, sobretudo até na maturidade, no tempo da amortização e na taxa de juro para esse empréstimo. Portanto, são condições, mesmo que reembolsável, são condições boas para ser aplicado na economia real
e isso é que é verdadeiramente importante, é que ele chegue às pessoas e que chegue às empresas. Isso é que é absolutamente essencial. E, portanto, como disse há pouco, eu prefiro olhar, depois de olhar com preocupação e com muita atenção para a questão pandémica, para a questão da saúde pública, porque essa, mesmo numa escola de negócios como esta, essa tem que ser a principal preocupação de todos nós, o controle da crise pandémica, o controle dos danos da crise pandémica, o controle da situação daqueles que são afetados, prevenindo aqueles que possam não o ser, isso é absolutamente essencial. Há que olhar, de facto, para isto depois com alguma oportunidade, ou como sendo uma oportunidade, para nos podermos reinventar. Como disse há pouco, na quarta-feira, vou estar a presidir a Comissão de Economia, onde vai estar o professor Costa e Silva a apresentar um documento que é estruturante para o país e que se prevê estruturante para os próximos anos. E permitam-me partilhar aqui um bocadinho com mais detalhe do que há pouco fui capaz de fazer, sem querer ser exaustivo nem maçador. Também o tempo não dá para isso, o Dr. Ferreira Ramos não me deixará perder no tempo, mas de forma sintética dizer-vos que aquilo que aí vem está assente em 3 vetores essenciais e que eu queria partilhar convosco, que é público, mas queria aqui trazer para o debate e para a discussão, e que são a resiliência, a transição climática e a transição digital. São os 3 vetores essenciais naquilo que temos pela frente, com transparência e com eficiência também na aplicação desses fundos. Dentro da resiliência, o primeiro vetor, deixem-me destacar permitam-me destacar 7 sub-eixos essenciais. O investimento na saúde, lá está, o reforço do Serviço Nacional de Saúde, que bem precisa, estamos todos de acordo. Se há património que este país tem bom, é o Serviço Nacional de Saúde. Se há obra, entre aspas, obra pública, que a todos nos orgulha e que a todos nos deve mobilizar, é o Serviço Nacional de Saúde, que é a mais importante obra pública do pós-25 de Abril. E, portanto, cá está. Saúde. O reforço do investimento na saúde. O Estado Social, poderia dizer exatamente o mesmo, tão importante é. E, sobretudo, em crises como esta, nós não podemos também virar costas, não podemos deixar para trás aqueles que são os mais vulneráveis. Mas também o terceiro sub-eixo, a qualificação dos portugueses, a transição digital, a ciência e a tecnologia, já que estamos num estabelecimento de ensino superior público. Outro eixo que já aqui falei, a reindustrialização, absolutamente essencial para Portugal e para a Europa. E a reconversão industrial está diretamente relacionada. Mas depois também as infraestruturas públicas, estruturantes, que acrescentam competitividade e que dão qualidade de vida aos portugueses. Mas também, e por fim, a coesão territorial, a agricultura e a floresta. Fazem parte exatamente do Estado soberano que queremos. Como já aqui foi dito, um país que não produza, um país que não tenha capacidade de produção nestes setores, é absolutamente um país dependente de terceiros e um país que não controla naturalmente a sua soberania. Depois do segundo eixo, a transição climática. Este eixo é absolutamente essencial. Nós temos 10 anos, nós todos, no mundo inteiro, nós temos 10 anos para inverter a evolução climática e as alterações climáticas a que temos assistido nos últimos anos. As alterações climáticas são frequentes, fazem parte da história do nosso planeta, mas dificilmente haverá alguma geração que a esteja a viver e que a esteja a sentir como nós estamos a sentir. Nós há 10 anos atrás sentimos. Nós sentimos hoje que há 10 anos atrás tínhamos um clima diferente. Nós sentimos que há 10 anos atrás, nós sentíamos há 10 anos atrás que há 20 tínhamos um clima diferente. Isto sente-se na memória da nossa própria vivência. E isto não é habitual. Que haja alterações climáticas no globo, no planeta Terra, nós sabemos que é assim. Em tão curto espaço de tempo, elas são absolutamente dramáticas
e tem efeitos absolutamente demolidores, como bem sabemos. Portanto, a transição climática é absolutamente essencial na mobilidade sustentável, na eficiência energética e nas energias renováveis e na descarbonização e economia circular. Isto está dentro do segundo eixo, que é absolutamente essencial para a próxima década. E está no documento que há pouco vos falava e que tenho aqui à minha frente. E não podemos ficar indiferentes a isto. E esta é uma matéria que não é... que tem que ser transversal a todos, sem exceção. Da direita ao centro, à esquerda. A todos os cidadãos, a todos nós, nos compete ter esta preocupação, porque ela é de facto manifestamente importante para as gerações vindouras e, como disse, até para a nossa própria geração, porque estas alterações climáticas, elas vivem-se nos dias de hoje. Último eixo fundamental, a transição digital. Também é absolutamente essencial para a formação dos cidadãos, mas também para a competitividade da nossa economia. Porque hoje uma economia que não tenha por base, ou que não esteja, pelo menos, sintonizada com aquilo que são as grandes questões digitais, desde logo o 5G, que está aí à porta e que tem sido muito debatido até na Assembleia da República e, ao fim e ao cabo, também na opinião pública, porque ela é absolutamente essencial para a competitividade do nosso ensino superior, para a qualidade e para a competitividade do nosso ensino, de uma maneira geral, mas também para as nossas empresas, para poderem competir em pé de igualdade com as empresas do mundo inteiro, porque a economia hoje é mesmo assim. E, portanto, a transição digital na educação, nas empresas, na justiça, na segurança social, na saúde, na administração pública em geral, é absolutamente essencial. E, portanto, é um eixo fundamental para aplicar bem os fundos que aí virão, para que possamos ter, de facto, também uma sociedade mais justa, mais igual e uma economia também mais competitiva. E, portanto, os desafios são muitos, com transparência, com eficiência, mas, de facto, reinventando e, porventura, aproveitando também estas dificuldades para podermos amanhã ser melhores. É isso que, de facto, os portugueses nos exigem e é isso que esperam de nós e temos de estar todos à altura destes mesmos desafios. Obrigado, Pedro Coimbra. Eu vou, relativamente à intervenção do Pedro Coimbra, verificámos todos, portanto, entre o Orçamento de Estado e o documento do Costa e Silva são peças fundamentais. Pedia-vos só que não saíssem já, se fosse possível. Portanto, queria referir isto. Ficará certamente para outro debate a questão de perceber que empresas portuguesas é que poderão implementar este grande projeto de infraestrutura das empresas. Quais são as nossas empresas portuguesas de construção civil, talomecânica, que poderão estar, digamos assim, em condições de participar nestes desafios, mas eu passava a palavra, foi por isso que eu vos... Não, porque a pergunta que antevejo, como é... São duas perguntas muito rápidas, está bem? Já é uma... Ok, muito obrigado, Ferreira Ramos, por dar-nos uma palavra. Eu peço desculpa ao Manuel Rocha e ao Paulo Almeida, mas estas perguntas são dirigidas ao Pedro Coimbra, uma delas, e ao Maló. Para o Maló é o seguinte: o que é que nestes 6 meses que nós estamos a augurar, o que é que representa, ou pode representar para Portugal ou para a Europa, e para dar aqui um cunho de internacionalização também ao debate, que também faz parte, o que é que representa a eleição ou não do Trump? É só esta questão. Nós olhando para o nosso país, o que é que eventualmente a eleição do Trump, esta questão é para o Maló. Para o Pedro Coimbra é muito simples, é uma questão, nós vamos ser líderes da União Europeia no próximo semestre, e o que é que isso implica, já que és um tribuno do Parlamento, do Governo, o que é que tu podes augurar ou que tu podes pensar que o nosso Governo irá fazer no próximo semestre, em termos nacionais, internacionais, europeus. Muito obrigado. Agradeço naturalmente muito a pergunta. A resposta é a resposta dada por mim é extremamente
Eu queria aproveitar para cumprimentar o professor Wander Carvalho, estimado amigo, um abraço, e dizer naturalmente que a presidência da União Europeia em 2021 é um momento muito importante para a Europa inteira. Há, como é sabido, ou tem havido, como é sabido, alguma divisão na própria Europa do que é que se quer para a União Europeia. E há ainda matérias importantes para fechar. Nós temos estado aqui a falar na bazuca europeia e no Portugal 2030, que são absolutamente essenciais. Parece que foram dados passos importantes e que virão mesmo aí, naturalmente. O Portugal 2030 virá e a tal bazuca também virá. Mas ainda não estão fechados, como sabemos. E, portanto, desde logo, a presidência da União Europeia tem estes dois desafios. Fechar o próximo quadro comunitário, portanto, fechar o próximo orçamento europeu plurianual para o 2030 e também, naturalmente, fechar rapidamente aquilo que diz respeito a estas verbas que temos estado aqui a falar. Já há um pré-acordo, sabemos disso, já há um pré-acordo, mas fechar também rapidamente esse tema, para que, de facto, o dinheiro possa ser aplicado o mais rapidamente possível e possa chegar à economia real e aos cidadãos o mais rapidamente possível. Sabemos que há um braço de ferro, ou tem havido um braço de ferro, entre os chamados furgais e os países mais do sul da Europa. Esse braço de ferro tem razões históricas, tem razões também ideológicas, tem visões e concepções diferentes da própria Europa, do mundo e da própria vida, e, portanto, numa Europa tão plural, há que, de facto, saber encontrar pontes e há que, de facto, saber encontrar caminhos comuns que possam ser seguidos por todos. E esses são, para já, os grandes desafios. Fechar o quadro plurianual e fechar a tal bazuca financeira no âmbito da pandemia que é preciso aplicar na Europa inteira. São os grandes desafios e são aqueles que são, seguramente, mais prementes e mais imediatos. Muito obrigado. E agora sim, obrigado a todos que nos acompanharam aqui em condições de segurança e também via Zoom. Pedimos desculpa pelos problemas técnicos que tivemos. Este é o primeiro de alguns debates que vamos fazer aqui. Agradeço ao António, ao Paulo, ao Manuel e ao Pedro o facto de terem estado connosco. Agradeço todo o empenho na organização desta conferência e na preparação das próximas. Já há conferências preparadas ao Wander, ao Paulo que está aqui connosco e ao Jorge que não pode estar, e agradeço obviamente à escola, ao seu presidente, ao Pedro Costa. Obrigado por este exercício de democracia que não está suspenso.